Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E galera, não reparem na voz não, porque tô meio gripado, então a voz tá meio fanha aí, mas vamos tentar fazer um vídeo aqui com vocês, porque tem bastante assunto pra gente falar do nosso Coringão, tá? Bom, vamos lá. Começando com a rodada, né, galera? A rodada que começou na sexta-feira, teve jogo ontem, hoje não tem jogo, e o Corinthians joga amanhã. Porém, a rodada de sexta e sábado valia muito, os jogos valiam muito pro Corinthians. E na minha opinião, a rodada tá sendo excelente pro Corinthians. Tá sendo muito boa pro Corinthians. Ah, mas o Vitória e o Atlético Paranaense poderiam empatar, que eu acho que seria melhor. Não tem problema, sabe por quê? Porque a vitória do Vitória manteve Atlético Paranaense lá embaixo. A vitória do Fortaleza contra o Juventude manteve o Juventude lá embaixo. A vitória não, o empate de Red Bull Bragantino e Cuiabá, que eu achei que foi o resultado mais surpreendente. Eu achava que o Red Bull Bragantino ia ganhar e eu assisti esse jogo foi horroroso, horroroso, jogo feio, duas equipes que eu falo que vão brigar seriamente por zona de para não cair para a segunda divisão. O Cuiabá, na minha opinião, já caiu já, e o Bragantino é sério candidato pelo futebol que está demonstrando cair para a segunda divisão. Então esses resultados foram muito bons pro Corinthians. E na sexta-feira, Grêmio e Fluminense também foi muito bom, porque não distanciou os dois. O empate de Grêmio e Fluminense não distanciou o Corinthians, nenhuma das duas equipes. Então essa rodada, é óbvio, para ser perfeita pro Corinthians, o Corinthians precisa ganhar. O Corinthians tem um derby amanhã, Corinthians e Palmeiras dentro da Neoquímica Arena. Se o Corinthians conseguir fazer a lição de casa, o Corinthians pode dar um salto gigantesco na tabela e se distanciar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. E lembrando, galera, com esses resultados que teve ontem, o Corinthians, ele não é independente do resultado de amanhã. Independente se o Corinthians perder, se empatar, ele não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Isso é muito importante. Até porque o Corinthians já entra no jogo amanhã fora da zona de rebaixamento, não podendo entrar. Eu acho que isso não vai deixar os caras relaxados, muito pelo contrário. Vai falar pros caras, opa, já estamos fora dessa zona de rebaixamento e não vamos entrar mais nela, vamos sair, vamos tentar se distanciar o quanto antes dessa zona de rebaixamento. Então o jogo de amanhã é a chave pra gente conseguir se distanciar. É um jogo complicado, é um jogo difícil, é um jogo que nas minhas marcações lá eu não coloquei uma vitória do Corinthians, até porque a gente tem que ser inteligente, né, galera? É óbvio, é futebol, é 11 contra 11. O Corinthians tem chance de ganhar, óbvio que tem. Só que hoje a gente tem que ver a diferença. O Palmeiras está brigando por título. O Corinthians está brigando para sair da zona de rebaixamento. Então é isso que eu falo. Lógico, vamos estar jogando em casa, dentro da Neoquímica Arena. Estádio lotado, torcida única. Vai ter um caldeirão lá. O estádio vai estar abarrotado de torcedor corintiano. Mas o Corinthians tem que ser inteligente. E o que me preocupa muito, desculpa, galera. E o que me preocupa muito, vou falar novamente, é o Ramon Dias, é o treinador do Corinthians. Eu vou fazer a provável escalação amanhã de manhã com vocês, do jogo. Não sei qual time que ele vai colocar. Queria até comentar aqui com vocês se o Memphis tem que entrar pro jogo contra o Palmeiras. Já vou deixar a minha opinião aqui. Tem que ser titular. Ah, mas ele tá vindo numa sequência muito grande, que é perigoso, que isso e aquilo. Ele já tá conseguindo retomar o condicionamento físico. Ele já tá conseguindo jogar mais tempos. Coloca o cara de titular até onde ele aguentar. Depois substitui. Depois tira ele, coloca um Thales Magno, ou coloca o próprio Romero no lugar do atacante. Então, na minha opinião, o Memphis Depay tem que ser titular amanhã. Ataque de amanhã, Memphis e Yuri Alberto. Esse é o meu ataque, não tem outra conversa. Deixa nos comentários aí. Vocês acham que o Memphis Depay, por conta dessa sequência de jogos, ele tem que ser titular? Outra coisa que eu queria falar com vocês também. Eu já vou emendar dois assuntos aqui com vocês. Rodrigo Garro. Sabe o que acontece com o torcedor corintiano, o que eu vejo, é muito o extremo, a torcida do Corinthians. Ou o cara, ele é espetacular, ele é o Messi, ele é o Cristiano Ronaldo, ele é o Pelé, ou o cara é o Mirandinha, ou o cara é o Bagre, ou o cara não joga absolutamente nada. É muito extremo, entendeu, galera? Porra, muita gente culpando o Rodrigo Garro pela eliminação contra o Racing. É sacanagem isso aí, né, mano? É sacanagem, de verdade, mano. Teve muitos motivos, inclusive o gol que o Rodrigo Garro perdeu foi um dos motivos. Só que colocar a culpa só no jogador, mano, pela eliminação do... Ah, mas se ele tivesse feito aquele gol, o Corinthians não seria eliminado. Vocês sabem? Vocês sabem se o Corinthians não seria eliminado se ele tivesse feito aquele gol? Óbvio que poderia ter dado um passo importante.
Mas não dá pra saber, não dá pra se confiar nesse time do Corinthians. É um time que, do nada, de um jogo bom que o Corinthians tá fazendo, desliga, cai o disjuntor, e aí toma 2, 3, 4 gols sem... Vocês estão esquecendo do jogo, o último jogo contra o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro? O Corinthians ganhando de 2-0, o Corinthians 2-0 com 20 minutos do primeiro tempo. O Corinthians com 40 minutos do primeiro tempo, o Atlético Paranaense conseguiu empatar 2-2. E só não virou no final do primeiro tempo por um detalhe. Então vocês acham mesmo que a culpa é total do Rodrigo Garro? Cara, eu fico indignado com isso. Eu falei na live, um dia que eu tava assistindo o jogo aqui. Fiquei puto que ele perdeu o gol. É óbvio que o Corinthians poderia ter uma chance a mais com o gol. Mas porra, cara. Você acha que... Quem tá falando que a culpa é só do Rodrigo Garro? Você acha que Ramon Dias não tem culpa? E Emiliano? Vocês acham que a zaga que bate cabeça, os laterais do Corinthians não tem culpa? Você acha que Charles, José Martínez não tem culpa? Pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu acho que você só consegue, nesse jogo... Outro Racing, que foi a eliminação na quinta-feira, tirar 2 jogadores que, na minha opinião, jogaram bem, que foi Memphis e Yuri Alberto. De resto, todos foram mal. Todos foram mal, sem exceção. Então, jogar a culpa no Rodrigo Garro é sacanagem fazer isso. E por que eu já queria emendar no outro assunto pra vocês tentarem entender? O porquê que eu falo de extremos. Eu vejo o torcedor corintiano hoje falando de Corinthians brigar por Sul-Americana e Libertadores no Campeonato Brasileiro. Porra, galera, na moral, velho. É óbvio que nós temos que ter ambição, mas porra, o Corinthians tá a 1 ponto da zona de rebaixamento. Vamos cair na real, galera, vamos ser realistas. Ah, mas porque a Libertadores pode se tornar G9, G8, a Sul-Americana... Tá bom, beleza. O Corinthians tem que sair dessa bosta dessa zona de rebaixamento, se distanciar dessa zona de rebaixamento e quem sabe daqui umas 2, 3 rodadas a gente já começar a falar sobre isso. É óbvio, se o Corinthians ganha amanhã do Palmeiras, o Corinthians vai dar um salto muito grande na tabela. O Corinthians vai se distanciar mais ainda da zona de rebaixamento e já pode começar até pensar numa Sul-Americana. Mas não teve o jogo contra o Palmeiras ainda. E eu já vejo gente fazendo contas, falando que o Corinthians pode chegar na Libertadores. Galera, é óbvio que eu quero que aconteça isso. Puta que pariu, se o Corinthians depois desse ano tenebroso, horroroso, ridículo, pegar uma Sul-Americana ano que vem, uma Sul-Americana pra mim já vai ser um título pelo Campeonato Brasileiro. Então, passo a passo, galera. Vamos primeiro sair dessa bosta dessa zona incômoda aí, de se distanciar dessa zona de rebaixamento e depois pensar em outros campeonatos. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante e deixe seu comentário aí, galera. O que vocês acham? Memphis tem que ser titular? O extremo da torcida do Corinthians. Isso aí tá me irritando um pouco. Ou é 8 ou 80, a torcida do Corinthians. Tem que ter um nível aí pra gente não começar a querer bater cabeça um torcedor com torcedor. Então deixa aí nos comentários aí o que vocês acham desse vídeo aqui. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians. Amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal pra falar sobre a provável escalação, fazer um pré-jogo, Corinthians e Palmeiras. E à noite a gente faz a famosa live aqui com vocês assistindo o jogo. Beleza, rapaziada? É isso aí. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians.